Olá, você que gosta de série, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o último episódio da série World Beyond. Fica até o final porque tem algumas coisas bem interessantes que aconteceram aqui nesse episódio. Bom, galera, o último episódio da série, aqui a gente tem todo esse cenário onde eles estão tentando explodir ali o gás, né, antes que eles consigam levar a Portland e as pessoas ali morram, e a gente tem também a Jadis em toda essa saia justa, tentando impedir que eles consigam concretizar esse plano. A gente vai ter então algumas cenas de embate, né, de luta literalmente aqui nesse episódio, né, do Phoenix e de outros personagens também, mas a principal delas é a que vai ocorrer aqui entre a Jadis e a Huck. E por um lado eu fico feliz da série ter tido a coragem de matar uma personagem significante aqui nesse episódio, né? Eu já comentei isso aqui em outros vídeos aqui sobre a série, porém eu não gostei muito da forma como isso se desenrolou aqui nessa cena. A luta entre as duas personagens estava legal até o momento em que a Huck decide devolver a Jadis ali o bastão para que elas continuassem lutando. Sério, gente, em que planeta isso iria acontecer se fosse algo real, né? Você jamais iria dar a oportunidade do seu oponente te derrotar. Dava para eles terem feito uma cena onde genuinamente a Jadis conseguisse derrotar a Huck numa luta ali entre elas física, até porque não é muito difícil a gente perceber que a Jadis tem um porte físico muito maior do que a Huck, né? Então facilmente a Jadis conseguiria vencer ela. Mas não, né? A série fez a cena se tornar toda essa besteira e de luta justa, né? Mesmo que indiretamente, e no final das contas a Huck acabou morrendo. O que pra mim acabou sendo tanto quanto decepcionante, né? Eu tava esperando um pouquinho mais aí desse embate entre as duas. Mas pelo menos a Huck no final das contas conseguiu ter uma morte digna e até mesmo heróica, né? Ela conseguiu ali explodir o gás e acabou impedindo o CRM de concretizar esse plano deles. Outra coisa não muito crível aqui nesse episódio foi o fato deles simplesmente deixarem a Iris ir sozinha para Portland para tentar concretizar o plano que seria ali o plano da Huck e do Dennis, né? De alertar o pessoal. Ok que a personagem teve uma certa evolução e até teve um amadurecimento maior aqui nessa temporada, mas sinceramente não dá para acreditar que essa menina sozinha vai conseguir atiçar uma revolução ou qualquer coisa do tipo, né? Mesmo que no final das contas ali o Elton e aquela outra menina tenham ido fazer companhia para ela. Então, mais uma vez aqui o roteiro meio que deu uma forçada aí numa situação que, se fosse real, dificilmente aconteceria. E além da Huck ter sido ingênua ali na luta com a Jadis, a mãe dela, né, a Elizabeth, também acabou sendo ingênua ali naquela conversa que elas têm quase no finalzinho ali do episódio, né, contando pra Jadis ali o que ela achava dessa coisa toda sobre o CRM. Conhecendo muito bem a Jadis, eu acho que a Elizabeth poderia ter segurado um pouquinho aí os sentimentos dela, né, e não ter revelado tudo que ela estava pensando ali naquele momento. Eu acho que isso foi crucial ali para Jadis determinar que ela seria mantida como prisioneira, né, e no final das contas essa sociedade que a Elizabeth defendeu tanto acabou colocando ela como prisioneira. Apesar de toda a ingenuidade da Elizabeth, eu gostei dessa cena das duas. Eu acho que serviu mais uma vez para demonstrar que toda a crueldade e toda a ambição, não só do CRM, mas da Jadis também, mais uma vez. Foi uma cena bem legal pra gente sentir todo esse clima aí, né, de autoritarismo e também de que eles estão dispostos a passar por cima de qualquer um e de qualquer coisa também para conseguir o que eles querem. Então achei que foi uma cena bem legal. O pobre do Elton, que passou praticamente a série inteira sem ter um papel muito relevante aqui, só serviu mesmo nesse episódio para levar uma mordida no braço e com isso acabar salvando ali a vida da Hope. Em contrapartida, o Silas acabou tendo um destino um pouco mais interessante e curioso aqui de todos os personagens, né? No final de tudo ele acabou se infiltrando ali no CRM. A Jadis começou a treiná-lo, né? E como ela foi facilmente enganada pela Huck todo esse tempo, né? Não dá pra gente se admirar muito que ela tenha sido enganada também pelo Silas aqui, com essa conversinha toda dele de traição, né? De que ele não queria fazer parte ali do plano do Dennis. E em relação às duas irmãs principais aqui, né, da série, que são a Iris e a Hope, como eu já falei várias vezes aqui, as duas personagens, elas tiveram uma espécie de inversão de papel nessa temporada, onde a Iris teve uma certa evolução como personagem, teve um amadurecimento e parece que a Hope ficou ali num estado estático todo esse tempo. A menina praticamente não fez nada de relevante aqui, a não ser sequestrar o filho do General Bale, e basicamente foi isso que ela fez aqui na série toda. Eu achava que ela poderia ter um papel mais relevante, mais interessante, principalmente depois do desfecho da primeira temporada, né? Mas basicamente a menina não fez nada por aqui. E pra mim, no final de tudo, a única temporada que teve coisas mais interessantes e relevantes também, não só sobre o CRM, mas também narrativamente falando, foi a segunda temporada.
temporada. Talvez se a série tivesse tido uma única temporada de 16 episódios, como The Walking Dead costuma fazer, ou até tivesse um pouco menos do que isso, daria para eles terem enxugado bastante informações que foram bem inúteis da primeira temporada, por exemplo, e talvez assim a série tivesse conseguido prender um público maior, né? Infelizmente, World Beyond não foi capaz de fazer isso, teve uma primeira temporada extremamente fraca e que não conseguiu agradar tanto assim aos fãs. Mas a gente ainda teve tempo para uma cena bem curiosa e bem interessante de pós-créditos aqui nesse episódio, que para mim sinceramente foi até bem mais interessante do que o episódio inteiro. A gente vai para a França, onde uma cientista assiste ao vídeo daquele cara que contou ao Rick lá no CDC que todo mundo estava infectado aí com o vírus zumbi, né? E ali nesse vídeo ele começa a ter uma conversa falando um pouco sobre essa questão das pesquisas, fala sobre uma possível colaboração entre os países para conseguirem desvendar aí os segredos, né, dessa infecção zumbi. E aqui a gente acaba descobrindo que existem pelo menos 2 equipes de trabalho envolvidas em toda essa questão. A gente não sabe se existem outras, porque aqui foi citado apenas 2, que são a equipe Primrose e também a equipe Violet. E no caso, essa cientista que aparece aqui nessa cena pós-crédito faz parte aí dessa tal equipe Violet. A gente não sabe exatamente qual o objetivo aí dessas equipes, né, se elas se originaram antes do apocalipse zumbi, né, ou se elas passaram a existir só depois que a coisa acabou se disseminando pelo mundo. Mas a gente tem uma revelação bombástica aqui de um personagem que encontra com essa cientista que diz que o vírus, na verdade, foi de responsabilidade dessas pessoas. Ou seja, a origem do vírus não seria algo natural, não seria algo que veio do espaço, mas sim de responsabilidade humana. E que existem também outras variantes aí da infecção e que na cena final fica bem evidente pra gente de que, pelo menos ali na França, né, os zumbis, eles são bem mais punk do que os zumbis ali dos Estados Unidos. O que eu achei bem da hora, porque mostra que lá os zumbis, eles são bem mais perigosos, que as coisas são bem mais arriscadas do que o que a gente está acostumado a ver aqui na franquia. Eu achei bem legal a série trazer pra gente esse vislumbre, né, do que tá acontecendo em um outro país fora ali dos Estados Unidos. Também achei bem legal a ideia deles mostrarem pra gente que a origem da doença, na verdade, foi causada ali pelos humanos. E também achei bem da hora o fato dos zumbis ali na França serem bem mais perigosos, né, que os zumbis que a gente já tá acostumado aqui na série. No geral, World Beyond acabou sendo uma série bem mais fraca aqui na franquia de The Walking Dead, onde a gente teve uma primeira temporada que, no meu ponto de vista, foi totalmente descartável, com uma segunda temporada um pouco melhor. O próprio aparecimento da Jades aqui na série acabou dando para ela um tom um pouco mais sério, né, um tom um pouco mais adequado de acordo com o resto da franquia, e a série deu uma leve melhorada aqui em alguns episódios, mas a season finale para mim acabou ficando na média dos episódios que a gente teve aqui da temporada inteira, né? Não foi nada extraordinário, apesar de não ter sido necessariamente um episódio ruim. E olha, para quem tava esperando informações um pouco mais realistas, né, um pouco mais palpáveis sobre o paradeiro do Rick, aqui no episódio a gente só teve algumas menções um pouco indiretas da Jades, como a gente já havia tido em outros episódios também. Infelizmente, a série não deu um gancho muito claro, muito significativo para os filmes do Rick, né, o que eu achei que a série poderia fazer. E por mais que eu tenha gostado da cena pós-crédito, se ela não tiver nenhuma ligação com qualquer coisa que vai acontecer daqui pra frente na franquia, né, seja nos filmes ou seja em alguma outra série aqui da franquia, basicamente foi só uma informação aleatória jogada aí pro público, né, que não vai ter muita serventia. Porém, normalmente, como esse tipo de cena não é feita à toa, eu acredito que eles podem acabar explorando um pouco dessas ideias, mesmo que de forma indireta, daqui pra frente, ou nos filmes, ou de outra forma aqui na franquia também. E pra mim, a série termina com esse sentimento de que a história ainda não acabou, por mais que a gente não tenha nenhuma promessa de que esses personagens aqui possam voltar nos filmes do Rick, mas pra mim o sentimento que fica é esse, de que a gente de alguma forma pode ter alguma continuação, de que essa história ainda não terminou definitivamente, né? Principalmente pelo fato dos cientistas terem conseguido salvar ali a pesquisa deles, também pelo fato da Ares estar indo lá pra Portland começar toda essa história aí de revolução. O próprio final do Silas também promete que a gente ainda vai ter algo pro futuro do personagem. Então, galera, essas aqui foram as minhas considerações sobre o final de World Beyond. Não foi nada espetacular, nada muito
muito inovador, mas ainda assim teve algumas coisas interessantes aqui pra gente ver, principalmente na cena pós-créditos. Então, galera, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, não esquece de deixar o seu joinha também. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, e até lá!